Introdução. A magia da IoT é uma arte intensivamente prática, pessoal e experimental. Dois temas principais são abordados neste livro, que estados alterados de consciência são a chave para abrir uma das habilidades mágicas, e que estas habilidades podem ser desenvolvidas sem qualquer sistema simbólico exceto a realidade por si mesma. O estilo mágico de pensamentos é explorado nos capítulos em Crenças Alternativas e o Alfabeto do Desejo. Uma inclinação natural pelo lado negro da magia é um ponto tão bom quanto qualquer um que comece a última busca, e metade deste livro é devotada para as artes negras. Independentemente do pó dos livros anciãos e mistificação dos elementos vitais de muitas tradições, conspira-se aqui a criação de uma arte viva. Os iluminados de Tanatero são os herdeiros mágicos do culto de Zusquia e Dua. Este livro foi escrito originalmente como uma fonte para a IoT, e está agora sendo relançado para aqueles os quais desejam operar sozinhos e para aqueles buscando admissão na ordem, apesar dos iniciados serem referidos como ele no decorrer do texto. A pessoa leitora deve entender que isto é meramente uma questão linguística e mágica, mantendo o estilo tradicional dos textos mágicos deste tipo, e que no curso de estudo não há restrição de qualquer tipo que excluam mulheres. Liber Null 5. A ordem e a busca. Os segredos da magia são universais e possuem uma natureza física, de tal modo prática, que desafia a simples explicação. Aqueles que percebem e praticam tais segredos são considerados como tendo alcançado a condição de mestres. Mestres irão, em diversos momentos da história, inspirar adeptos a criarem ordens mágicas, místicas, religiosas ou mesmo seculares, com o objetivo de conduzir outras pessoas à condição de mestre. Em algumas épocas, tais ordens têm abertamente se autodenominado Illuminati, em outras épocas, a clandestinidade tem sido mais prudente. Os mistérios podem ser preservados unicamente pela revelação constante. Neste sentido, os Iluminados de Thanateros continuam uma tradição de, talvez, 7.000 anos atrás, embora a ordem, em seu aspecto externo, não possua história, sendo ela constituída como uma determinação dos Illuminati. Numa ordem que não tem passado, não há motivo para camuflar o futuro, a partir do presente. Ela toma o seu nome dos deuses do sexo, Eros, e da morte, Thanatos, além de serem as maiores forças motrizes das obsessões humanas. O sexo e a morte representam os métodos positivo e negativo de alcançar a consciência mágica. A iluminação e a libertação resultam do sucesso na aplicação destes métodos. O propósito específico de qualquer ordem dos Iluminados de Thanateros é o de ajudar a determinar sob qual forma haverá de se manifestar o quinto Aeon, ainda embrionário. Sua tarefa, embora histórica, consiste em disseminar o conhecimento mágico para os indivíduos. Pois nunca houve uma época desde o primeiro Aeon, na qual a humanidade esteve tão carente de tais habilidades para ver o caminho adiante. Não há hierarquia formal nos Iluminados de Thanateros. Existe uma divisão de atividades dependendo das habilidades, na medida em que elas se desenvolvem. A maioria das tradições ocultas possuem uma complexa e alta organização da cosmologia de outros mundos e teorias metafísicas. Até então, eles acompanham teorias mágicas frequentemente confusas. Em contradição com tudo isso, um insight fundamental da magia do Chaos é que a técnica mágica é aguçada, delimitar. Lá funciona porque o próprio universo é mais confuso do que parece. Ou talvez, devesse mais respeitosamente dizer que o universo tem a propriedade mágica de configurar a maioria das interpretações ligadas a ele. Ainda que reciprocamente exclusivas, uma ampla variação de paradigmas metafísicos podem ser feitos para atacá-lo.
Então, para a seleção no supermercado de crenças, o questionamento crítico do caoísmo é: qual é a eficiência das técnicas mágicas? Por isso, a magia caótica é caracterizada pela falta de atenção à metafísica e a sua pura devoção à técnica empírica. Estudantes que reforçaram sua vontade mágica contra o adversário mais forte possível, suas próprias mentes. Eles exploram a possibilidade de mudarem a si mesmos pela vontade e explorar suas próprias habilidades ocultas em sonhos e atividades mágicas. Iniciados familiarizam a si mesmos com todas as formas de realização ocultista e procuram aperfeiçoar a si mesmos em alguma forma particular de magia. Eles deveriam também achar outros capazes de aspirarem à ordem e oferecer-lhes ajuda. Adeptos procuram perfeição em todos os aspectos do poder mágico pessoal, sabedoria e liberdade. Mestres procuram realizar os propósitos da ordem por qualquer que seja a forma de ação ou não ação que eles consideram apropriados. O diagrama 1 é uma exposição da sobrevivência das tradições mágicas do primeiro Aeon ao quinto. Para uma discussão dos Aeons envolvidos, consulte o Millennium no livro Psichonaut. Por algum tempo, os caoístas ortodoxos consideraram que a desatenção à metafísica e à mitologia feita por você mesmo são incompatíveis com a estrutura formal de uma ordem de ensinamentos mágicos. De qualquer forma, isso não é necessário, apenas a técnica é ensinada e praticada. A experiência mostra que as pessoas se unem em mudanças profundamente produtivas de experiências práticas, e que uma estrutura formal e uma diversidade de tarefas encoraja isso. O Pacto Mágico da IoT, ou The Pact for Short, é uma estrutura organizacional para aqueles que desejam proceder na realização da magia do caos, na companhia de pessoas mentalmente afins. O pacto explora a divisão de uma graduação hierárquica, com uma determinada checagem e equilíbrio, e se agrada em receber candidatos, os quais dirige e inicia a ascensão rápida, direta e estruturada. Toda reativação do oculto gera uma ou duas crianças mágicas, e a magia caoísta é a maior síntese para emergir do oculto, renascida dos últimos 20 anos. O pacto está entre os primeiros veículos designados para o desenvolvimento e leva a uma boa síntese para o próximo milênio. É bom que o pacto esteja nascendo na virada do século e que seja, de preferência, mais do que a GD foi em seu tempo, no século passado. Liber-no 6. Na prática, o número de divisões formais do pacto é tratado até certo ponto, mas como iluminação do que convenções formais escritas podem levar em suposições, com membros estilizando a si próprios com excentricidades como frater ausência ou soror impropriedade e assim por diante, com deliberada paródia à tradição. A função primária da estrutura de graus é de proteger o mecanismo, com a exclusão de certos psicóticos misantrópicos e neuróticos arrepiantes que, às vezes, são atraídos para tais empreendimentos e para assegurar que qualquer necessidade organizacional seja atendida.